O sistema de pensões está falido. E como é que vamos resolver o problema? Criando novos impostos? Aumentando os atuais? Ou tomando medidas como acabar com reformas antecipadas a partir dos 57 anos? E já agora, todas as pensões vão atualizar com base na inflação? Ora, são estas perguntas que vamos responder no programa de hoje, no Pé de Meia. Venha daí. Ora, seja bem-vindo a mais uma edição do Pé de Meia. O Pé de Meia, como sabem, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós tentamos ajudar a poupar para investir. Ora, o programa é possível graças à parceria que nós temos com a Bluecrau, com a Optimize, com a Appfip e também com a ajuda à produção da Mel Empresas. Voltemos então ao assunto de hoje. Como se reparou na semana passada, os meios de comunicação social foram invadidos por notícias sobre a reforma da Segurança Social. Que era uma reforma da Segurança Social que tinha sido entregue a uma comissão preparada para o efeito. Ora bem, as notícias são dispersas, são esparsas e, sobretudo, o que foi divulgado foi um rascunho. Ora, é neste emaranhado, com muita influência política, nós vamos tentar navegar hoje para lhe explicar o que é que você pode esperar para os próximos tempos. Connosco está uma pessoa que já esteve connosco também várias vezes, que é o Dr. Jorge Bravo. Jorge, obrigado por teres vindo ao programa. Bom, temos aqui uma comissão que já tinha um mandato político e temos aqui muito pouca transparência neste processo. É assim? A Comissão tinha um mandato político para fazer a reforma, o estudo da reforma do sistema previdencial da Segurança Social, ou seja, apenas uma parte do nosso sistema de pensões, deixou de fora deliberadamente a Caixa Geral de Apresentações, que representa 12 mil milhões de euros de despesa, que tem um déficit muito significativo e, portanto, desde logo aí à partida, na definição do seu mandato, houve uma intenção claramente de esconder uma parte significativa do problema. Já agora, qual é o déficit da CGA neste momento? Cerca de 8 mil milhões de euros ao ano. Portanto, já à partida escondeu-se isto. E com tendência para aumentar, porque a CGA está encerrada a novos subscritores e, portanto, todos os anos precisará de mais financiamento para cumprir com as obrigações que tem. Mas a Comissão era independente, ou supostamente independente, e, portanto, deveria, recolhendo o conhecimento e os parceiros de toda a sociedade, e foram ouvidos os parceiros sociais, pelo menos era esse o objetivo, a recolher contributos, propostas para uma reflexão e depois de forma fundamentada, com base em cálculos, em projeções, em decisão, apresentar soluções para aquilo que são os problemas que o sistema tem hoje, desde logo o problema de financiamento. Não é? Nós temos um déficit corrente que se vai acentuar devido ao envelhecimento da população nas próximas décadas, mas temos outros problemas, como, obviamente, a adequação do sistema. O sistema gera pensões que, na maior parte dos casos, não cumprem bem com a sua missão, não geram um nível de qualidade de vida na velhice conforme com aquilo que era o objetivo. E há depois problemas de justiça, de equidade entre gerações, que muitas vezes ficam esquecidas na discussão, mas que são igualmente importantes, sobretudo para as gerações mais jovens, que já não se revêem neste modelo de contrato social, e isso expressa-se muitas vezes no voto, não é? Muito do voto que tivemos recentemente nas eleições pode ser motivado pelo reflexo de gerações mais jovens que não se revêem neste modelo de contrato social. Mas Jorge, só uma questão. Como nós temos um déficit, há aqui duas soluções. Ou cortamos pensões, que eu acho que mais nenhum governo vai querer fazer isso na vida, ou então vai ter que buscar outro tipo de receitas. Ou criar novos impostos, ou estas taxinhas e taxonas têm sido criadas. O que é preferível fazer? Assumir de vez esse déficit e dizer de forma transparente aos portugueses, é este o problema e vamos financiar isso desta maneira? A minha posição desde sempre é, eu penso que não é aceitável que a sociedade renegue o compromisso que assumiu para com os pensionistas. Sim. Eles cumpriram o seu contrato social. Cumpriram a sua parte do seu contrato social nos termos em que o Estado o fixou. E, portanto, é dever da sociedade cumpri-lo. Agora, havendo uma situação de déficit, é óbvio que ela neste momento tem que ser financiada externamente ao sistema, ou seja, não é financiada com contribuições e cotizações, terá que ser através da fiscalidade. Quem está a trabalhar neste momento não paga quem já está a reformar. O tal déficit que falámos há pouco, dos 8 mil milhões de euros, tem que ver com a insuficiência das contribuições e cotizações pagas pelos trabalhadores e pelas entidades empregadoras para financiar a despesa corrente. E, portanto, isso tem que ser pago, já é pago hoje, já é pago há bastante tempo, por verbas que vêm ou do Orçamento de Estado ou de impostos dedicados. Adicional ao IMI, por exemplo. Exatamente. A tendência do governo anterior foi a ir criando impostos específicos ou adicionados aos impostos existentes para financiar o déficit, não é? Enfim, e isto creio que foi uma opção política, no sentido de não dar a entender à sociedade, primeiro, que é um déficit, não é? Pois. E segundo, que no fundo esse déficit estará a ser financiado com mais impostos, chamando no fundo adicionados ao imposto, ou impostos sobre alguns setores de atividades específicos, sobre
o adicional de solidariedade sobre o setor bancário, a contribuição, o adicional do IRC, o adicional ao IMI, não é? Que são impostos específicos que depois acabam por gerar distorções naquilo que são os setores de atividade que são impactados, não é? E ainda por mais corre o risco, que é, se estes impostos forem questionados em tribunal e os contribuintes ganharem, o Estado tem aqui um problema. Isso é um risco bastante provável, porque em muitos casos distorce a lei da concorrência, e nós estamos no espaço comunitário, há aqui normativos que podem vir a ser contrários à pretensão do Estado. Do ponto de vista da sociedade, eu acho que é muito mais transparente fazer o financiamento do déficit através de uma transferência geral do Orçamento de Estado. E dizendo à sociedade, nós temos um déficit que foi assumido no passado, que provavelmente vai ainda durar bastante tempo e vamos ter que o financiar com transferências do Orçamento de Estado e começar a caminhar no sentido de uma reforma para o futuro. E uma reforma para o futuro que cumpra com os objetivos, quer da sustentabilidade financeira, quer da justiça entre gerações, quer da equidade. Sim. E aí, obviamente, entram em equação não apenas os sistemas públicos, que serão sempre o pilar central, mas também os sistemas complementares, com base no aforro. E aí tem havido muito pouca atuação da parte dos vários governos ao longo do tempo e, aliás, tem havido até uma retração. Nós temos hoje menos população coberta, por exemplo, por planos e fundos de pensões do que tínhamos há 10 ou 20 anos atrás. O que é um nonsense completo. Com a integração dos planos e fundos de pensões das empresas públicas, ou privatizadas, ou renacionalizadas, foi-se, no fundo, afunilando toda a proteção social no pilar público, que depende muito da macroeconomia, depende da demografia, e depende, em primeiro lugar, da vontade política e das gerações quererem participar neste contrato social. Jorge, por aquilo que nós soubemos na comunicação social na semana passada, foi muito pouco. E, sobretudo, ficámos com a ideia que alguém pegou naquele documento e enviou um rascunho para as redações para se fazer um bocado de barulho e dar a sensação que isto era um dossiê que passava do anterior governo para este. Todo este processo é muito estranho. Portanto, esta comissão, quando foi nomeada, tinha 6 meses para produzir um relatório. Percebeu-se que, perante a dimensão do encargo, 6 meses era mais do que suficiente. Foi solicitando sucessivamente prolongamentos de prazos. E tinha um prazo antes das eleições que era janeiro de 2024. Não é? Chegado a essa data, usando como argumento que estávamos num processo pré-eleitoral, justificou que não iria divulgar as conclusões, sejam prévias, sejam definitivas. Alguém estava com receio que o assunto parasse na discussão provavelmente, da campanha eleitoral. E que o faria apenas após os resultados das eleições. Ora, o que aconteceu nesta semana foi extremamente estranho, porque, em primeiro lugar, sendo esta uma comissão independente que ouviu todos os parceiros sociais, não tendo dado nota aos parceiros sociais de nenhum relatório, de nenhum, nem um rascunho, nem um draft de nada ao longo deste processo todo, tenha decidido enviar para a comunicação social um rascunho, não se sabe muito bem o que é que lá está, não é público o documento, sinalizando apenas 3 ou 4 medidas, quando, no fundo, estas 3 ou 4 medidas são muito pouco para aquilo que é o mandato da Comissão. Portanto, as medidas que foram anunciadas, ou propostas que foram anunciadas, tinham a ver com o regime da flexibilização da idade da reforma. Sim, ou seja, uma das medidas que nós anunciámos há bocado no teaser, que era acabar com as reformas antecipadas a partir dos 57 anos. É essa a ideia. Nós temos em Portugal uma idade normal de reforma, neste momento é aos 66 anos e 4 meses, Sim. E depois temos vários regimes que permitem a flexibilização da idade de reforma. Não é? Temos alguns que têm que ver, por exemplo, pessoas com deficiência, Sim. Algumas profissões específicas, como os trabalhadores do setor mineiro, os controladores aéreos, os pilotos de aeronaves, etc., as bordadeiras da madeira, refira-se também a en passant. Daqui a pouco vêm os enfermeiros, depois vêm os bombeiros, qualquer dia só temos regimes especiais. Mas pronto. Temos também um regime que foi criado nos últimos anos para as carreiras muito longas, para quem tem 48 anos ou mais de descontos e tem 60 anos, pode-se reformar sem penalização. Quem tem 46 anos e começou a trabalhar antes dos 17 também se pode reformar sem penalização. E depois tínhamos o regime da flexibilização da idade da reforma por desemprego de longa duração. E temos também o regime da flexibilização. Vamos um exemplo. Imaginem quem aos 52 anos ficou. Nós temos 2 casos. Temos quem ficou aos 52 anos desempregado e esgotou todo o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego e chega aos 57 anos, continua desempregado, pode solicitar a reforma antecipada, sofrendo naturalmente penalizações, e elas são o fator de sustentabilidade mais 0,5% por cada mês de antecipação em relação aos 62, não em relação aos 66 e 4 meses, portanto
portanto tem uma vantagem, mas refira-se, se a situação de desemprego tiver resultado de um acordo com a entidade patronal, não é? Isso vai A penalização, em vez de ser sistema. 0,5% por cada mês, é de 0,25%, ou seja, tem um bónus de metade, não é? Ou seja, obriga as empresas a fabricarem este tipo Acaba de... por gerar aqui um incentivo a que esta situação de desemprego não seja verdadeiramente uma situação de desemprego involuntário, mas um desemprego voluntário, acordado entre as partes. E, portanto, esta é a primeira circunstância. Depois, quem tiver ficado desempregado aos 57 e chegar aos 62 e continuar desempregado e tiver esgotado todo o subsídio, também o pode fazer, aí sem penalização. Pois, só que tens aqui um problema. Não deixa de ter a penalização do 0,5%, só tem o fator de sustentabilidade. Sim. E, obviamente, creio que... Enfim, os dois casos são, obviamente, questionáveis num contexto em que nós temos o aumento da longevidade, Sim. temos um problema de falta de manobra no mercado de trabalho, temos um problema que, obviamente, estas reformas antecipadas são penalizadas e, portanto, acabam por gerar pensões muito baixas e conduzir muita gente para a miséria, não é? Para a miséria prolongada. E, portanto, Literalmente para a miséria. para a miséria, não é? E, portanto, claramente, a sociedade está a criar um incentivo para criar uma geração muito significativa de pessoas que vão ter depois uma velhice muito, muito difícil, e acho que claramente aqui há que fazer coisas, não é? E criar incentivos ao prolongamento da vida ativa. Isso implica qualificação, obviamente. Implica, obviamente, questões que também têm a ver com a saúde, não é? Nem toda a gente estará nas mesmas condições de ter uma vida ativa prolongada, depende das profissões, depende da forma como cada um também encara esta matéria, e aí, obviamente, é uma matéria que terá que se refletir, e creio que reformas que vão no sentido de aproximar a idade efetiva de reforma da idade normal são positivas, não é? E politicamente depois é fácil implementar estas coisas? Eu creio que não, enfim, não é Não é só difícil. para dar alguns números aos nossos ouvintes, nós temos cerca, neste momento, 1/4 das pessoas que se reformam antecipadamente, a reforma só ao abrigo deste regime. 1/4. 1/4. Isso significa que isto se institucionalizou, portanto, não é uma franja marginal. E ao institucionalizar significa que ele se calhar começou a fazer parte até das políticas de gestão dos recursos humanos de muitas empresas, e olham para esta via como uma saída para negociar um acordo com os trabalhadores. De outra forma não se explicaria que já há 25% É muito, pessoas. é muito. É um valor muito isto elevado. seria, em princípio, uma decisão excepcional, enfim, que foi criada até há algumas décadas, sobretudo no âmbito de reestruturação de alguns setores industriais, de indústria metalomecânica, etc., mas que se perdurou no tempo, não é? E que hoje creio que não faz sentido nos termos em que está, não é? É claro que, no fundo, é compreensível que muitos destes trabalhadores, tendo esgotado o subsídio de desemprego, tendo esgotado o subsídio social de desemprego, ficam numa situação em total ausência de rendimento. Exatamente. E de apoios sociais, ou com muito apoios não monetários de algumas instituições de caridade, não é? Jorge, outra medida que entretanto transpirou do relatório é a ideia de que se tem de atualizar todas as pensões segundo a taxa de inflação, e não o que acontece hoje em dia, que só as mais baixas é que são atualizadas. Então vamos recapitular quais são as regras que temos hoje de atualização. Nós temos hoje 3 escalões de atualização das pensões em pagamento. Até uma pensão de valor correspondente a 2 vezes o indexante de apoios sociais, neste momento andará abaixo volta dos 900 euros, pouco acima disso, dos 900 e poucos euros. A indexação é feita à inflação, mas se houver crescimento acima dos 2% ou dos 3%, uma parte do crescimento do PIB. Daí para a frente, só se houver crescimentos económicos muito elevados, o crescimento do PIB real acima dos 3%, é que não haverá perda de poder de compra. Há uma perda ou de 0,5% ou de 0,75% ao ano, por todos os anos em que o pensionista estiver reformado. Ora, qual é o resultado? O resultado é que as pensões, logo a partir dos patamares mais baixos, vão perder poder de compra ao longo de quase toda a sua vida enquanto pensionista. E recordo que a vida enquanto pensionista pode ser de 25, 30, 35 anos. Exatamente. Portanto, a perda acumulada de poder de compra no final pode ser quase metade do valor da pensão inicial. E criava aqui claramente uma situação de injustiça face, eu diria, às gerações que ainda por cima são aquelas que mais contribuíram para o sistema, porque recordo, quem tem pensões mais elevadas no regime contributivo é quem financiou mais o sistema. E portanto há que corrigir este aspecto. A questão que se coloca agora é qual é o impacto financeiro que isto vai ter do ponto de vista da despesa anual, e é uma despesa anual permanente. Estrutural E permanente, não é? E aqui claramente terão que ser feitos cálculos, não é? Não há aqui, só tendo acesso ao número efetivo de pessoas nestes escalões é que se pode fazer uma estimativa, mas enfim, é um impacto que ainda há de ter algum relevo, não há de ser um impacto marginal. E aqui o que a sociedade vai ter que decidir é se aceita ou não esta recomendação, e ela terá que ser objeto de um debate político, ou se decide que para pensões, por exemplo, muito, muito elevadas, enfim, agora é difícil definir aqui o que é muito elevada, não é? Mas nós temos em Portugal pensões 6, 7, 8 mil, 9 mil euros, não é? Portanto, e podemos nós discutir
que há um referencial a partir do qual se aceita que aquelas pensões não sejam, em termos percentuais, repito, percentuais, atualizadas à inflação, possam ser ligeiramente abaixo da inflação, e dizendo que esse diferencial é uma espécie de adicional de solidariedade. Eu acho que aí... Conhecendo o problema da segurança social, o sistema de pensões, é previsível que seja mesmo adotada esta solução? Eu diria que sim. Eu claramente sou defensor de que seja transparente nesta questão, porque o governo anterior nunca foi transparente e, no fundo, escondeu-se sempre esta questão de estar a retirar poder de compra a uma boa parte dos pensionistas, sobretudo aqueles que mais financiaram e gerando situações de injustiça. Mas eu acho que é provável que tenha que se estabelecer aqui um patamar a partir do qual, enfim, o Estado ou a sociedade diz, ok, nós aceitamos que em termos percentuais estes pensionistas recebam anualmente um incremento inferior à inflação, embora, repito, é um incremento, porque em termos nominais eles continuam a ter aumentos anualmente, não é? E é provável que caminhemos neste sentido, mas neste momento vamos ver. Vamos ver primeiro o que é que sai neste relatório, se sai alguma coisa substantiva, e isso está fundamentado, não é? Isso está quantificado o impacto. Uma pergunta sobre o relatório. Tu achas que vai ser alguma coisa aprofundada ou vai ser um conjunto de sugestões, até de caráter geral, para seguir? Creio que serão sugestões normativas. Para se fazer um estudo sério sobre esta matéria, é preciso acompanhar propostas normativas da sua quantificação. Exatamente. E fazer um estudo atuarial sobre um sistema de proteção social, em particular o sistema de pensões, implica fazer projeções a 75 anos. E não vejo que, enfim, por informação que fui tendo ao longo deste processo, que os membros da Comissão e toda a equipa de apoio administrativo tivessem capacidade de dar o suporte para fundamentar muitas das propostas que provavelmente vão lá aparecer. Surgirá, são propostas normativas do dever ser, não é? Algumas, se calhar até com algum pendor populista ou eleitoralista, e não teremos, eu diria, um conjunto um documento de análise que faça um diagnóstico, que fundamente propostas de alternativa e que deixe à sociedade, eu diria, um menu de escolhas. Não creio que isso vá ser. Jorge, do que nós conhecemos do relatório, embora preliminar, há mais alguma medida que tu achas que vale a pena escalpelizar, daquelas que já se conhecem? Há uma série de aspectos que têm que ver com, por exemplo, o mecanismo de indexação da idade de reforma à esperança de vida. Sim. É um aspecto positivo, mas ele está mal desenhado. Desde logo porque estabelece como limiar de referência os 65 anos. Não é? Ora, porquê os 65 anos e não os 66, os 67, os 64? Portanto, há estudos, eu próprio participei em alguns deles, que estabelecem de forma muito rigorosa qual é a fórmula, qual é a regra que se deve adotar se quiser indexar a esperança de vida, a idade de reforma à esperança de vida, mantendo ou respeitando princípios de equilíbrio financeiro e equidade entre gerações. Porque há aqui questões muito significativas. Nós temos neste momento no sistema gerações que se reformaram, algumas delas enquanto pensionistas antes dos 50 anos, e vamos ter no sistema gerações que se vão reformar aos 70 anos. E, portanto, claramente a sociedade tem desvalorizado este aspecto. Eu acho que os aspectos na concepção e no desenho do sistema, na calibração do sistema, que tem a ver com a justiça entre gerações e com a justiça dentro da própria geração, o meu rendimento, o meu salário tem que valer exatamente o mesmo que o outro. Isto é um mecanismo de mutualização do risco, de partilha de risco, mas não implica ex ante discriminar uns a favor de outros. O Estado português tem mecanismo de fazer redistribuição de rendimento. Mas, como se faz em todos os países modernos, a redistribuição faz através do sistema fiscal. Exato. Não se faz através do sistema prestacional. As prestações são contributivas, deve haver uma relação muito próxima entre o esforço contributivo e o valor das prestações. Até porque é isso que incentiva a participação do sistema. Senão, o que é que vamos ter? Vamos ter o que já está a acontecer, que é um aumento da economia informal. O sistema financia-se com contribuições sobre salários. Se os salários não são declarados ou são declarados parcialmente, o sistema não tem fontes de financiamento próprio e agrava o problema de financiamento e vamos ter que recorrer a mais impostos que são sempre distorcivos da atividade económica. E, portanto, aspectos que têm que ver com a justiça entre gerações, a questão do combate à economia informal. Nós temos estas novas formas de trabalho, que é um problema emergente da proteção social, não é? Como tratar com os trabalhadores da economia digital. Sim. Os trabalhadores, muito debatido este problema dos trabalhadores das plataformas, não é? Dos trabalhadores da Uber, etc., não é? É um problema bastante relevante, porquanto que o nosso sistema de proteção social não foi desenhado para estas relações laborais. Foi desenhado para relações laborais contínuas, estáveis, com um empregador bem definido.
E nós não temos nada disto nesta nova economia. Não temos um empregador bem definido. Aliás, esta disputa jurídica com a Uber e com a Volt, etc., tem que ver, no fundo, porque a Uber entende que não é o empregador destes trabalhadores. No fundo, é uma mera plataforma que intermedia entre o cliente e o prestador do serviço, e, portanto, não se entende que assume a responsabilidade das contribuições da entidade patronal, mas isso vai se multiplicar, como se está a ver. E nós temos, em alguns países, em Portugal ainda não há dados muito precisos, estas novas formas de trabalho já representam de 20% a 30% do mercado de trabalho. Jorge, depois desta conversa, eu chego à conclusão que aquele relatório vai servir apenas para justificar e buscar mais uma receita aqui, mais uma receita ali, que é para se dizer que resolveu o problema da segurança social. Mas isto não devia ser assim, devia haver um estudo aprofundado, coerente e transparente, que depois fosse comunicado aos portugueses e debatido na sociedade antes de adotar. Todo este processo, confesso que foi muito, muito estranho. Desde logo, os parceiros sociais, repito, foram ouvidos, nunca tiveram qualquer tipo de feedback, nem reporting, nem documentos intermédios, nem estudos, nem análise, nem acesso aos dados de base, não é? Que desde logo do ponto de vista da transparência mostra bem, no fundo, que a Comissão não queria que se conhecesse nada daquilo que se está a fazer. Isto não deveria acontecer, não é? Porque isto é um tema que interessa a todos. E obviamente, um estudo sobre esta matéria tem que ser um estudo bastante detalhado, portanto, repito. E quantificado. E quantificado, portanto, porque no fundo, apresentar propostas sem a respectiva quantificação são tiros no escuro, não é? Então, é wishful thinking, não é? Há experiências internacionais, nós podemos aproveitar as melhores experiências internacionais para ser um ponto de partida para a discussão interna, mas depois há que haver uma quantificação, porque, repito, uma má decisão pode ter consequências bastante negativas sobre o equilíbrio de todo o sistema, que já é bastante frágil, como vimos anteriormente. Jorge, vai ficar o convite para quando conhecermos o relatório completo, poderes voltar aqui para bater no seu assunto. Eu próprio estou muito curioso, não é? Porque, enfim, eu fiz já em 2014, 2015 a avaliação do sistema, como sei o trabalho que isso implica. E tu conheces o que está, exatamente, sei, no fundo, o exigente que é um exercício destes, não é? E o conjunto de dimensões que têm que ser tidas em conta. E obviamente, o campo de problemas é tão significativo que também, obviamente, as opções de reforma seriam grandes, mas a sociedade terá que fazer escolhas, não é? Claro. Mas eu acho que, sobretudo, nós viemos de um debate eleitoral, não é? E vimos que este tema foi amplamente utilizado de forma populista, não é? Cada um prometendo mais do que o outro. Loucuras, autênticas loucuras. Quando, obviamente, são promessas totalmente infundadas. Acho que era extremamente importante para a sociedade ter um documento credível, sério, rigoroso, que pusesse, no fundo, a discussão no seu ponto certo. Não é? Muito bem. Olha, foi o pé de meia desta semana. Se não leva isto a sério, pense só neste pormenor. É que o sistema de pensões que nos governa neste momento está desequilibrado e nós temos de arranjar a forma de financiar. Mas é a razão pela qual nós trazemos este tema aqui ao programa regularmente. E porquê? Porque, como já percebeu, enquanto se vai procurando soluções neste sentido, o Jorge referiu algumas, que é as pensões não serem atualizadas pelo valor de inflação, quer dizer que ao longo dos anos é que nós estamos formados, pelo sistema público nós vamos ter uma perda de rendimento. Razão pela qual chamamos a atenção sempre para a questão da poupança, que é poupar para investir. E aqui o investir é criar planos privados de poupança, de reforma, que permitam complementar aquilo que você não vai ter do ponto de vista oficial, seja pela CGA, Caixa Geral de Aposentações, ou seja pelo sistema normal de previdencial da Segurança Social. Foi o pé de meia desta semana. Vamos prometer voltar a este tema uma das próximas semanas, quando conhecermos o relatório definitivo. Mas antes de ir embora, não quero deixar de lembrar que o programa é possível graças à parceria com o Bluecrow, com a AppFip, com a Optimize e ainda com a ajuda à produção do grupo da Mel Empresas. Muito obrigado, tenha uma boa semana. Nós voltamos na próxima segunda-feira às 12 horas com o novo Pé de Meia.